Bom, a nossa família, ela tá no agro desde sempre, né? Os nossos avós já são lá do Rio Grande do Sul, sempre trabalhando naquelas colônias. Então, o agro já está na família há muito tempo. E a propriedade nossa, em Mangueirinha, ela vai completar 50 anos que os meus pais começaram ali. Então, a gente já teve toda essa infância na fazenda e tal. Mas nós tivemos uma transição que nós saímos da fazenda para estudar. Fomos estudar em Curitiba. Aí eu acabei fazendo faculdade de veterinária, já pensando nisso, já pensava em, vou ter um espaço na fazenda, quem sabe, e gostava muito dessa área. Então, eu me formei em veterinária na Universidade Federal do Paraná. E aí, nessa época, meu pai estava trabalhando lá, os meus irmãos também estavam começando a se inserir ali na propriedade. Teve uma fase que ela ficou arrendada por motivos lá familiares, lá ela ficou um tempo arrendada. E aí, eu fui fazendo veterinária, me formei. Quando eu me formei, eu não tinha ainda um espaço ali. Então, eu comecei a estudar para concurso e fui aprovada no Ministério da Agricultura. Fiquei um bom tempo trabalhando como fiscal. Essa parte da infância aí, nós passamos a infância mesmo na fazenda e brincadeiras, muitas brincadeiras. E eu vejo que nesse momento foi quando nós... fomos inseridas no agro na infância mesmo. A gente brincava em caminhão de soja, aquela infância mesmo de fazenda e acompanhava a lida do gado. Eu vou contar uma história que a Ana está cansada de ouvir. Que é o meu pai, ele inseria a gente de uma forma, ele dava um animal para cada filho. Ele dava um bezerro, ele dava uma ovelha para a gente cuidar. E ele não apenas dava, mas quando ele vendia, mesmo quando a gente era muito pequenos, ele com o dinheiro da venda, ele passava para nós. E aí a gente aprendia a administrar aquele dinheiro da venda da nossa vaca, da nossa novilha. Então isso já fez com que a gente tomasse gosto também por essa administração, por fazer aquele planejamento. A gente planejava às vezes um ano. Nossa, mas o que eu vou fazer quando o pai vender minha vaca? E a gente já começava com essa administração financeira desde muito cedo. E aí também fomos estudar, né? Eu fui estudar em Curitiba, temos 2 irmãos mais velhos, homens, e eu não fui preparada. A Ana foi para a veterinária e eu fui para a arquitetura. Sempre gostei de desenhar. Fiz um ano de intercâmbio na França, durante o curso de arquitetura. Fiz especialização na área de arquitetura. E aí eu estava muito direcionada para outra área mesmo. A fazenda, para mim, era nas férias nesse momento. Depois que eu fui para Curitiba, a fazenda era no período de férias. E estava arrendada quando nosso pai faleceu. E aí que foi a virada nossa de retornar para o agro. E a gente compara muito isso com sementes, né? Que a gente fala que o nosso pai plantou, os nossos pais plantaram essas sementes em nós lá na infância. E esse retorno, a gente sentiu a importância que foi aquela infância nossa na fazenda. O nosso retorno não foi assim tão suave, né? Aquele retorno, eu decidi voltar. E o nosso pai tinha falecido. O contrato nessa fase ela estava arrendada, o contrato de arrendamento tinha vencido. Nós notificamos os arrendatários, né, 6 meses antes, conforme a lei e tal, que nós iríamos retomar a área, mas tudo muito sem saber, eu vou retomar, você vai plantar aqui, você vai plantar lá. Tava tudo muito, nós sabemos que queremos pegar a propriedade para cuidar. E aí foi tudo muito louco, né, nessa época. Sim. Eu estava lá fazendo plantão lá em Paranaguá, no Ministério. E eu pedi uma licença lá, peguei o meu plantão, eu fazia plantões de 24 por 72 na época. Então, peguei aquele intervalo de plantão e, né, pensei, vamos lá, que a gente vai ter que pegar a terra de volta para resolver, ver o que a gente vai fazer. E assim foi. Eu saí de lá numa sexta. Era sexta-feira 13, que a gente sempre foi uma data bem... Julho de 2007, a gente lembra dessa data. Então, é uma data bem marcante. Eu saí de lá com uma malinha, umas 3 mudas de roupa, tal, na mala. A Edna veio, o nosso irmão também. E tem mais um irmão que já mora ali na região. E aí nós fizemos a reunião e tal, para retomar. Só que nós vimos que não foi bem assim. A gente conversou, estava com um advogado e tal, e o arrendatário terminou a conversa conosco ali, foi até a propriedade e começou a plantar. Era aveia na época era julho. E nós chegamos lá, nossa surpresa, quando nós entramos na fazenda, ele estava com as máquinas lá, plantando aveia e não é bem assim, eu não vou sair. E aí começou a nossa virada, né?
A gente jamais imaginava que iríamos para passar um final de semana para resolver e depois a gente ia organizar a vida. E desse dia, dessa sexta-feira, a gente nunca mais saiu de lá. Nós estamos lá até hoje. A gente foi se mudando aos poucos e não saímos e fomos tomando posse. E foi interessante, a gente gosta muito dessa data, né, da sexta-feira 13, que essa data a gente vê o quanto pode parecer um dia de azar, né? Mas no fundo foi um dia de sorte, porque nessa virada eu sou muito grata a Deus por ter colocado às vezes pessoas que não foram tão boas no nosso caminho, mas nós precisávamos dessas pessoas para estarmos lá até hoje. E aí no dia 14 de julho a gente entrou na fazenda como sucessoras, porque até então nós éramos herdeiras. Então no dia 14, no dia seguinte nós nos tornamos sucessoras literalmente da noite para o dia. Então, nós entramos lá no sábado de manhã, nós, o nosso irmão, para tomar posse. O advogado falou assim, vocês façam a parte de vocês, vão lá e tomem posse. E aí eu vou fazer a minha da parte de documentação. E como é que foi essa para tirar esse arrendatário de lá? História que a gente quase não fala. Acabou de plantar a aveia, não? Não, ele não acabou de plantar. Bom. Nesse dia, nós não chegamos sozinhos, né? Claro, então, assim, na noite do dia 13, o meu irmão foi na cidade, buscou seguranças e foi preciso tomar posse com seguranças, colocando pessoas no portão. Para fazer uma mudança de uma fazenda é muita coisa, né? Então, são maquinários, insumos para retirar. É demorado. Não é uma coisa E foi uma fase decisória ali na nossa vida. Foi um momento que a gente só pensava naquele dia e no próximo até resolver. E em algum momento eu pensava que era tanta coisa para resolver, até você chegar naquilo de só pensar no teu trabalho da agricultura, que é plantar, cuidar, colher, como a gente faz hoje. Era tanta coisa para resolver que... E assim, nós não tínhamos também o financeiro ali muito antes, nós não tínhamos o maquinário. Para você conseguir comprar, investir, financiar, é tudo muito demorado. Sim. Então a gente chegou ali muito... até fragilizadas nesse sentido, porque... Tinha lá as nossas reservas, né? Mas para você sair comprando todo o maquinário, não é da noite para o dia. Não. E aí a gente começou assim, comprando um maquinário mais antigo. Eu lembro como se fosse hoje o primeiro pulverizador que nós tivemos, um Vortex usado que a gente comprou. Era quase tudo aí usado. Quando a gente foi e compramos ele, quando nós fomos colocar ele para funcionar, saiu água por tudo, menos pelos bicos. e ali a gente procurava sempre olhar com positividade. Não, vamos levar lá para arrumar. Ele ficou lá, 3 semanas, um mês na oficina e ele foi o que nos ajudou por um bom tempo. Então, o maquinário, fomos comprando um maquinário barato, né? Sem gastar, sem grandes investimentos. Financiamento, a gente conseguiu começar a financiar tratores e aí foi o recomeço. Só para vocês terem ideia, a nossa primeira safra, ela rendeu 60 sacas por alqueire. Porque a terra estava degradada. Então, com o tempo, até hoje você estava comentando sobre demorar um tempo para começar a receber o retorno desse negócio. Nós demoramos, acho que pelo menos uns 5 anos para começar a receber e já o era retorno. soja? Vocês já começaram com soja? Soja e milho. Então, era o cuidado com a terra, eram as máquinas, e pagar financiamento, e financiamento do custeio também na lavoura. E tudo isso era muito novo para nós. Pensa eu, como arquiteta, os meus números na minha cabeça eram muito menores. A gente, no início, levava um susto. A gente falava, nossa, mas eu vou ter um financiamento para daqui a 8 anos. Que eu tenho 8 anos para pagar um financiamento de um valor que para nós era grande, porque é um custo alto. Sem dúvida. O custo é muito alto. Então, nós fomos fazendo tudo ao mesmo tempo, né, Ana? A gente ia... a nossa cabeça era pensar na questão da posse, que era o que mais tomava a nossa cabeça, e aprender agricultura. Então, nós nos mudamos para a fazenda. As casas estavam degradadas ainda naquela época. Morar lá. Só que a gente levava tudo tão na alegria, a gente nunca perdeu, e acho que isso tem a ver com a fé também, né? Nós nunca perdemos a fé e a alegria. A gente estava sempre levando numa boa e fazendo brincadeira e se colocando sempre para cima. E eu tenho certeza que isso, até hoje nós somos assim, isso faz toda a diferença na hora de um desafio. E como é que foi a aceitação? Isso eu ia perguntar agora. Como é que foi a aceitação dos vizinhos, do pessoal da cidade, 2 meninas assumindo um negócio que é de homem, né? E como é que eles aceitavam?
Eu acho que teve os dois lados. Eu acho que não dá para generalizar. Com certeza teve os dois lados. Teve o lado da admiração e de pessoas que nos davam muita força, que era esse pessoal que a Ana acabou de comentar, pessoas que nos ajudavam, que tiravam as dúvidas. Porque imagina, quando você tem pouco conhecimento, às vezes as dúvidas são tão básicas, né? E tinha pessoas sempre do nosso lado. Porém, teve, claro, eu acho que uma minoria, né? Mas uma minoria forte. Que foi uma pressão grande. Uma pressão grande. Como é que foi essa pressão? Porque a gente teve muito apoio da cooperativa também. Isso foi bem importante. Você chegar lá para plantar. Nós chegamos em julho, né? Para começar a plantar logo em seguida, a dessecação em agosto, para começar a plantar em setembro. Outubro é muito rápido. Então, a cooperativa, ela deu todo o apoio. Semente, sem saber se a gente ia colher para pagar. Semente, a gente teve um apoio muito grande da cooperativa. Isso foi muito importante para nós. Mas o outro lado foi se mostrando com o tempo. Então, a partir dali... No começo, eles acharam que a gente não ia ficar. Estava tranquilo. Sempre vai ficar um ano, vai cair fora. Vieram de Curitiba, estudavam em Curitiba. Não vai ficar aqui. Como que eles falavam? Não aguenta. Não vai aguentar. Não duram. Isso que a gente ouvia. Você não vai durar. E aí, a gente foi passando o primeiro ano, o segundo, o terceiro. Quando eu acho que perceberam que a gente ia ficar por ali mesmo, aí a gente começou a sofrer uma pressão gigante. Uma pressão muito forte no sentido de compra da propriedade que não estava à venda. Era a ligação de corretor o tempo todo, era na nossa casa, chegavam indo na nossa casa. E assim, não perguntando, afirmando, eu tenho um comprador para sua área. E aí era uma pressão, era muito desagradável. E assim, chegar com um dano patrimonial para tentar forçar uma venda. Então foi como difícil. Nós fomos resistindo e falando, falando por palavras, não tenho intenção de vender, não tenho intenção de arrendar. A pressão foi se tornando cada vez maior. Então começou com palavras, eu tenho comprador para a tua fazenda. Não, ela não está vendo. Não havendo esse sucesso da parte deles, começou com dano patrimonial. Então nós começamos a fazer essa relação quando fogo na fazenda, na soja seca. Uma semana depois, a ligação. Eu tenho comprador para sua fazenda. Corte de cerca. Você chega lá, tá tua cerca toda cortada. Nossa. Daqui a pouco... Uma ligação, eu tenho um comprador para sua fazenda. E a gente no fundo sabe de quem se trata, né? Sim, são pessoas até influentes. E aí, assim, o que a gente começou a pensar? Bom, falar que nós não queremos vender não está funcionando. Nós precisamos agir. Como que nós podemos agir para demonstrar que nós não vamos sair daqui? E foi aí que nós resolvemos conversar com outras mulheres, saber se essas mulheres passavam pelas mesmas situações que nós, se era algo que fosse local, regional, da nossa região, ou se era algo que acontecia por gênero, ou com pessoas mais fragilizadas. Percebemos que não é só com mulheres. Senhores mais de idade, que estão mais doentes, passam pela mesma situação. Pessoas que têm um filho que está estudando fora, que é jovem, que está na cidade, que ainda não está por dentro, passam pela mesma situação. Então, são pressões que as pessoas veem alguma fragilidade nesse perfil. Alguns perfil perfis. Com fragilidade maior, Isso. eles vão atacar. E aí nós pensamos assim, nós temos que agir de alguma forma que a gente demonstre o que nós queremos, que não é, de maneira nenhuma, sair do nosso lugar, que está na nossa família há 50 anos agora, que é justamente, daí resolvemos conversar com outras mulheres, resolvemos formar um grupo de mulheres lá em Mangueirinha, na nossa cidade, e também fizemos duas coisas, né, Ana? E resolvemos pintar o nosso primeiro trator de rosa. Às vezes parece uma frescura, né? Ela pintou o trator de rosa, que bonitinho. Mas não, pintar o trator de rosa era para a gente responder. A gente falava, o dia que me ligarem, falando, tenho comprador para a tua fazenda, a gente ia responder, sabe quando que eu vou vender minha fazenda? O dia que eu vender meu trator primeiro. E nunca a gente teve a oportunidade de dar essa resposta, porque foi muito mais assertivo nós agirmos do que falarmos. Mas quando que isso mudou, né? A gente tem uma percepção bem... a gente fazia um trabalho muito sério dentro da porteira. Aquele trabalho que a gente já vinha fazendo desde o primeiro dia. Só que isso não era suficiente. E nós tínhamos uma mentalidade de que, eu vou trabalhar aqui no meu canto, quietinha, e ninguém vai me ver, me perceber, mas eu estou trabalhando fazendo o que eu quero, que é o que eu amo, que é cuidar da propriedade e tal. E a gente achava que fazendo isso, uma mentalidade totalmente equivocada, né? E demoramos muito, né, para perceber isso, que fazendo isso ia ficar tudo muito tranquilo e eles iam nos esquecer. E muito pelo contrário. Então, quando nós começamos a fazer o trabalho fora
da fazenda, né? Além dos portões da propriedade, e ter mais voz, começar a se comunicar um pouco de maneira melhor. Aquele engajamento que você começa a conhecer o pessoal, trocar ideia. Então, ali foi a grande virada. Então, depois disso, eu posso dizer que nunca mais eu tive um telefonema. Não, já tive telefonemas agora. Mas falando assim, eu tenho uma propriedade lá perto da sua. Você tem interesse em comprar? Então, as coisas mudaram. Então, e aí a gente percebeu também que às vezes é um posicionamento nosso. Você pensa que se você só ficar ali, você não incomoda. A gente falava exatamente isso. Mas eu não atrapalho ninguém, eu não incomodo ninguém, mas às vezes está aí o teu problema. É esse que é incomodar. Esse que é o problema. Então, essa virada foi importante para saber o que a gente precisava mudar de posicionamento.